Cristãos de todo mundo entram em surto acreditando que o anticristo já nasceu e se manifestou ao mundo e que a volta de Jesus está para acontecer em qualquer momento. Muitos cristãos de várias denominações fazem cálculos e afirmam categoricamente que o anticristo, o falso profeta, a besta, o homem da abominação, o rapto da igreja e a volta de Jesus nos ares estão prestes a ocorrer, porque os sinais são visíveis e esmagadores. Diante dos últimos acontecimentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e uma possível terceira guerra mundial prestes a acontecer, cristãos de todo mundo vibram e afirmam que o anticristo se revelará ao mundo e a grande tribulação ocorrerá. São todas essas coisas verdade ou mentira, mito ou ficção? Realidade ou fantasia? Fique conosco que eu te conto tudo isso e muito mais, logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande ter você aqui. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua participação, preferência e contribuição a este canal. Obrigado a você que vem de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou Jason Ferrer e sim, você está no canal Além da Fé. E hoje nós vamos trabalhar um tema importantíssimo. Olha o nosso tema. O anticristo chegou? Agora veja o nosso subtema. Por que levar uma ficção a sério? Pois bem, Brasil, tudo o que acontece no mundo, se cair uma árvore, um meteoro, um presidente subir, qualquer coisa, tudo o que acontece no mundo, os fanáticos radicais, os fundamentalistas, eles vêm logo para a internet, afirmando que tais escritos estão dentro de alguma profecia, alguma passagem bíblica. Brasil, não são poucos os cristãos que entram em surto ou que fazem um tremendo e profundo alarme. É só entrar um presidente de uma nação importante ou um papa, que já estão dizendo que é um anticristo. Em tudo eles veem o anticristo de 1 João e de 2 João. Em tudo eles veem a besta do Apocalipse 13. O homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses. Ou o pequeno chifre de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. A abominação da desolação de Daniel capítulo 9, 11 e 12. A meretriz de Babilônia, por exemplo, de Apocalipse 17. E as duas testemunhas. Em tudo esse povo, essa gente vê demônio. Esse pessoal vê Lúcifer, vê Satanás em tudo, numa pedra que cai, numa árvore que tomba. Muitos, inclusive, são arrebatados em espírito para o céu, outros para o limbo, outros para o purgatório, o inferno, outros recebem visões, profecias, falam uma língua besta e boba e dizem que estão falando com o próprio Deus. É isso. Depois eles dizem que os ateus ou todos aqueles que discordam do corpo doutrinário do cristianismo bíblico são loucos, mas quem realmente são os surtados disso tudo? Para a igreja primitiva, por exemplo, essa igreja que falava com o próprio Deus e que tinha uma orientação e era conduzida pelo próprio Espírito Santo, para essa igreja o anticristo não iria vir, porque ele já estava presente lá, naquela época. Quando você lê a Escritura, você não precisa da interpretação desses teólogos de hoje em dia, não precisa. Você não precisa da interpretação dos pais da igreja, dos apóstolos, ou dos pais latinos, ou dos pais gregos. É só você ler a própria Bíblia. Pegue aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, você lê do versículo 1 até o 10, que você vai ver uma coisa intrínseca, aonde o próprio Paulo, ele fala sobre o anticristo. João, por exemplo, que era movido pelo Espírito Santo da verdade, ele foi levado a afirmar categoricamente e sem titubear as seguintes palavras. 1 João capítulo 2, versículo 18, ele falou o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Você mesmo percebe, você não precisa que os teólogos venham aqui e te explique isso. Está bem nítido que para João, o Espírito ou o próprio anticristo já estava lá, pelo que conhecemos que é a última hora. Quer dizer, era um sinal evidente de que a última hora estava ali diante dele. 2 João capítulo 1, versículo 7, ele falou o seguinte: pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o sedutor e o anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 2 ao 3, ele falou o seguinte, o próprio João: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
carne é de Deus e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, o qual agora já está no mundo. E ele falou isso no século I. Então, meu Brasil, eu particularmente eu não entendo qual é a desses teólogos escatologistas, né, que defende uma escatologia futurista. Eu não sei por qual motivo os cristãos dessa atualidade esperam o anticristo. Eles esperam hoje, já que o anticristo já estava presente na época de João. Se você atentamente observar Mateus capítulo 24, versículo 14, você vai ver o seguinte, olha só. Ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então você pensa, bom, Jason, então é só pregar o evangelho, né, em todo mundo que virá o fim. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 5, versículo 6 e versículo 23, o autor afirma que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do sol. E isso na época do próprio Paulo, na época dos apóstolos, na época do próprio João. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que Jesus não voltou? Se o último sinal, qual era o último sinal? A pregação do evangelho a todos os povos. Paulo falou que já foi pregado. Paulo falou que o evangelho chegou a todas as criaturas. E por que Jesus não voltou naquela época? Porque ele voltaria hoje. Os cristãos que esperam a manifestação visível do anticristo e a volta de Jesus para estes tempos é porque não levam em consideração as palavras do próprio Jesus. Em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento das Escrituras Jesus afirmou que voltaria daqui a 2.000 ou 3.000 anos. Ele nunca falou isso em lugar nenhum. Ao contrário, Jesus deixou muito claro que tudo ocorreria enquanto os seus discípulos estivessem vivos. Eu não sei para você, mas para mim e para alguns outros, o texto de Lucas, capítulo 21, talvez seja o maior empecilho para os intérpretes ou para os apologistas que defendem a escatologia futurista, dizendo que Jesus vai voltar ainda. Agora presta bem atenção. Vamos ver o que é que diz Lucas capítulo 21. Eu queria que você do outro lado, por gentileza, pudesse pegar uma Bíblia e você mesmo ler. Não precisa de interpretação, não. Aqui o texto está bem claríssimo, é só você se ater ao próprio texto. Veja o que é que diz o versículo 20 para você ter uma ideia. Diz o seguinte: mas quando virdes, no caso, fosse a linguagem de hoje, ou uma linguagem internacional para os dias de hoje, diria o seguinte: mas quando você vir, quando você olhar, quando você perceber Jerusalém cercada de exércitos, olha que ele está falando isso para quem? Para a igreja de hoje, não. Ele diz, mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Agora o versículo 21, quero dizer. Então, os que estiverem na Judeia, presta bem atenção. É só você prestar atenção no texto. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Quer dizer, Jesus está deixando bem claro para os discípulos, não para a igreja de hoje, não para quem lê hoje, mas para quem estava lá, perto dele, no caso, os discípulos, que quando vocês virem Jerusalém sendo cercada, vocês fujam da Judeia. Se você estiver na Judeia, fuja de lá. Vá para os montes. Eu pergunto para você que está aí do outro lado, você conhece aqui no Brasil algum lugar chamado Judeia? E outra, Jesus falou que se essa grande tribulação, se você do outro lado está acreditando que essa tribulação vai acontecer ainda, então precisa existir esse lugar. Precisa existir esse lugar chamado Judeia. Aí eu pergunto, aonde está esse lugar chamado Judeia? Em lugar nenhum. Peça para o seu teólogo preferido aí interpretar e perguntar para ele, aonde que fica essa Judeia? Não vai acontecer ainda? Não vai acontecer? Então cadê a Judeia? Está onde? E outra, vamos ler aqui. Porque dias de vingança são estes, não esses, não aqueles que virão. Mas dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Agora eu gostaria que você, por favor, presta bem atenção, não lê rápido. O segredo é leia devagar o texto. 23 diz o seguinte: mas
ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. É sobre este povo. Que povo Jesus estava se referindo aqui? Ao povo de 2000 anos? Ao povo de 1500 anos depois? Ao povo de 500 anos depois? Não. Jesus falou, ai, porque a ira cairá sobre este povo. Agora veja o versículo 25. Diz o seguinte, e haverá sinais no sol. Jesus está falando para que povo? Para aquele povo. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações em perplexidade, pelos bramidos do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados, e então verão vir, é ver, vir, Jesus voltando nos ares, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aí eu te pergunto, quem é que vai ver Jesus com poder e grande glória? O povo de hoje? Não. O povo daquela época, porque ele falou, este povo, a ira cairá sobre este povo. Não para aqueles povos, para aquela época distante. Jesus não falou isso, não. Aí diz o seguinte, versículo 28. Ora, quando essas coisas Agora, presta bem atenção. Aqueles crentes que dizem que a grande tribulação vai acontecer. Não vai acontecer. Presta atenção. Por que eu te falo isso? Versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Ele está pedindo para quem mesmo olhar para cima? Para mim, Jason, olha para cima. Ou fulano, teólogo cicrano, teólogo beltrano, olha para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele falou, quando você vir toda essa grande tribulação essa que nunca aconteceu, que nunca acontecerá, é essas que vocês, meus discípulos, vão passar. Jesus está dizendo que a grande tribulação, quem é que vai enfrentar? Os próprios discípulos. Então está tudo lá naquela época. Agora, se você observar o versículo 32, ele diz assim, em verdade vos digo, em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Quer dizer, o próprio Jesus está dizendo aqui, é ele mesmo está dizendo, é isso mesmo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que é que vai acontecer, Jason? Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, os homens desmaiarão, haverá guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, haverá o anticristo, vai subir o anticristo, a besta, o falso profeta, as meretrizes, as duas testemunhas, vai ocorrer o arrebatamento, vai ocorrer tudo. E Jesus está dizendo, deixando bem claro que isso tudo vai ocorrer quando os discípulos ainda estiverem vivos. Porque eles vão ver, eles vão ouvir. E não venha me dizer que isso aqui é uma palavra espiritualizada para os dias de hoje, porque não é, tá bom? Aqui você não engana, meu amigo. Versículo 33, aí diz o seguinte, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Versículo 34 diz o seguinte, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Jesus está falando que aquele dia vai vir de improviso, então toma cuidado, discípulo. Quem eram os discípulos de Jesus? Toma cuidado, Pedro. Toma cuidado, Judas. Toma cuidado, Bartolomeu. Toma cuidado, Judas Iscariotes, ou Judas, filho de Alfeu. Toma cuidado, Mateus. Toma cuidado, porque esses dias virão. Vigiai. Jesus está pedindo para quem vigiar? E vigiar diante de quê? Vigiar diante da grande tribulação. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Aí eu pergunto, quais são todas essas coisas que Jesus está falando aqui para os discípulos, os 12, não para a igreja de hoje? Para quem é que Jesus está falando isso? Aí ele falou, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, o Filho do Homem vai voltar e eu quero você vivo.
Eu quero você tranquilo aí, ó, firme e forte me esperando. Tá aí, Jesus está deixando bem claro. Será que ninguém compreende isso? Será que a gente precisa fazer um malabarismo exegético para poder entender isso? Então, a pergunta é quem seriam aqueles que veriam o anticristo? O falso profeta, a besta, a grande meretriz? O homem da abominação e as duas testemunhas? A igreja de hoje ou a igreja da época dos apóstolos? Quem são as pessoas que ouviriam, passariam pela grande tribulação? Quem seriam aqueles que seriam entregues nas sinagogas, açoitados? Entregues aos reis, aos governadores? O povo de hoje? Ou o povo do século I? Me explica aí, por favor. Quem serviria de chacota? Seria menosprezado, destratado, desacreditado? Seria morto? Seria odiado? Aí eu pergunto, aquela geração ou esta geração de hoje? Qual? A geração de Pilatos? Ou a geração de hoje? O texto está escrito para quem? É para quem que o texto está escrito? Para nós? Para os nossos dias? Ou para os apóstolos daquela época, daquela geração, daquele século? É só você me explicar, por favor. Não faz sentido, Brasil, a grande tribulação ser nos dias de hoje. Ou ocorrer nos dias da manhã, ou num futuro qualquer, num sábado qualquer aí no futuro. Porque Jesus deixou bem claro que os seus discípulos pessoais, aqueles que andavam grudados junto dele, que repousavam no ombro dele, eram esses que passariam pela grande tribulação. Então que ideia é essa que o anticristo vai vir? Que o falso profeta vai aparecer? Conversa fiada! Jesus garante que voltará e alguns estarão vivos para ver. Aí você fala assim, Jason, peraí, calma aí. Jesus vai voltar e alguns discípulos dele vai estar vivo para ver. Meu amigo, exatamente isso. Pode falar em línguas estranhas agora, pode celebrar. Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. É só você ler. Jesus garante que voltará e alguns dos que estavam com ele não morreriam até que vissem com seus próprios olhos Jesus vindo nas nuvens, para entregar a cada um segundo as suas obras. Aí você pega, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 64. Jesus afirmou categoricamente que Caifás estaria vivo e com os próprios olhos ele veria a segunda vinda de Jesus nos ares. Está aí escrito. Mateus capítulo 10, versículo 23. Esse aqui atormenta. Esse versículo, Mateus capítulo 10, versículo 23, atormenta qualquer teólogo. Atormenta. Jesus afirmou com a mais absoluta certeza e sinceridade que seus discípulos ou os seus apóstolos, ele deixou claro que esses apóstolos não daria tempo, porque ele voltaria tão rápido que não daria tempo de pregar o evangelho a todos os povos, porque ele viria antes. Quer dizer, lembra quando ele falou assim, ide por todo mundo? No caso, as tribos de Israel pregar o evangelho? Lembra disso? Pois é, ele falou que não daria tempo. Pregar tudo. Por que não daria tempo, Jason? Porque ele voltaria antes. Jason, você está inventando isso, palavras de Jesus. Mas Jason, tem uma interpretação? Não tem interpretação nenhuma. É cheque, mate. Acabou. A não ser que existam teólogos que queiram fazer malabarismos exegéticos se utilizando de grego, de hebraico. É como se todos os intérpretes, é como se todos os tradutores que trabalharam para montar esta Bíblia para o português fossem analfabetos e não entendessem bem o que traduziram. E só esses teólogos de hoje entendem perfeitamente o que esses tradutores não entenderam. Porque esses tradutores que aqui estão, assim como todos os tradutores que ali estão, assim como os tradutores da Bíblia de Jerusalém e da Ave Maria, deixou bem claríssimo que esses textos em português é desta maneira. Aí vem teólogos e diz, não. No grego está escrito diferente, então vá brigar com os tradutores, meu amor. Não vem brigar comigo, briga com os tradutores. Vai lá, vai escrever para a CPAD, vai escrever para Nova Vida, vai escrever para os grandes tradutores, para grandes editoras por aí. Outra coisa, Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesus afirma que voltaria para aquela geração, não para a geração futura. Eita, agora pegou, hein?
Lucas capítulo 11, versículo 51, Jesus afirma ali e deixa bem claro que a sua volta se daria para o povo daquele tempo. Porque esta geração, ele falou, esta geração será cobrada na sua segunda vinda. Jesus falou que vai vir e aquela geração estaria viva para ver e seria cobrada. Agora veja que coisa interessante, o mesmo Espírito Santo que Jesus falou, o Consolador virá para vos ensinar e vos fará lembrar de todas as coisas. Esse mesmo Espírito Santo falou para os apóstolos que eles estavam vivendo nos últimos dias. E eles escreveram sobre isso. Peraí, Jason, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer então que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele mandou os apóstolos escreverem que eles já estavam nos últimos dias? Sim, meu amor, exatamente isso. O próprio Espírito que fala com o próprio Deus, que tem uma convivência legal com o próprio Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15 até o 17, os discípulos deixaram bem claro que eles estavam vivendo os últimos dias. Últimos dias, para quem tem o Espírito Santo e a revelação, não são 2000 anos. Você concorda comigo ou não? Últimos dias. Como se fosse para sábado, nós estamos na sexta. Então, últimos dias. Ou na quinta, últimos dias. Está chegando o final de semana. 1 Tessalonicenses, se você pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo afirma que Jesus viria naqueles momentos. Foi Paulo que falou que Jesus viria naqueles momentos, não fui eu. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o próprio autor deixa claro que eles estavam vivendo nos últimos dias. Ainda em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, o próprio autor diz que estavam vivendo nos últimos séculos. Quer dizer, em um versículo ele diz que estava vivendo nos últimos dias. No capítulo 9, ele diz que estava vivendo os últimos séculos. Agora você vai para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você vai ver que o dia estava se aproximando. Quer dizer, já estou te mostrando três capítulos. 3 capítulos de um mesmo autor, tá? De um mesmo livro, de uma mesma carta aos Hebreus, falando sobre que Jesus estava voltando. Capítulo 10, versículo 37. O autor da carta, ele pede para que a igreja espere só um pouquinho. Igreja, Jesus está voltando. Não é ficção. Jesus está voltando. Não, espera só um pouquinho só. Tiago, pega Tiago aí. Tiago capítulo 4, versículo 3 e 9. Tiago estava vivendo os seus últimos dias e disse que o juiz já estava às portas. Quem é o juiz? Jesus, já estava à porta, já estava para voltar. Tiago capítulo 5 agora, versículos 7 e 8. Tiago deixa bem claro, ele pede paciência para a igreja e diz que o fim está próximo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Pedro está vivendo nos últimos dias. Isso é escrita dele. Pega agora, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 9. Pedro pede para que a igreja tenha paciência porque a vinda está próxima. Então, quem é que está falando sobre que Jesus iria voltar naquela época? Para aquele povo? Para aquele século? Para aquela geração? Quem é que está falando isso? Eu? Tira meu cavalo da chuva aí, por favor. São os apóstolos que estão falando isso. Eu não estou falando nada não, senhor teólogo. Me perdoa, me tira dessa punheta de vocês aí. Tá? Essa punheta escatológica, futurista que vocês colocam, me tira disso. É o próprio texto que está dizendo isso. Então você veja que eu estou trazendo para você um panorama de todos os apóstolos falando a mesma linguagem, dizendo que está próximo, que está vindo, que vai ser para aquele século, para aquela geração, que é só esperar, espera só um pouquinho, fica tranquilo, já está voltando, tá? É ficção, apóstolo, isso? Não é ficção não, tá voltando mesmo, tá? Jesus, aquele cara que foi crucificado, exatamente, tá voltando por aí com poder e grande glória e vai reinar aqui na terra. Então quem é que está falando isso? Eu citei Atos dos Apóstolos, que é as atitudes dos apóstolos. É a história do Novo Testamento, tá? É o livro histórico do Novo Testamento, onde os apóstolos ali se comunicavam, são as atitudes deles. Eles ali estão deixando bem claro que Jesus estava prestes para voltar, e naqueles dias, naqueles momentos, naqueles instantes, não 1000 anos depois, não 2000 anos depois, não 3000 anos depois, não. E o próprio autor da carta aos Tessalonicenses, ele também vai falar a mesma coisa, tá? Hebreus, a mesma coisa, tá? Tiago, a mesma coisa.
Pedro falando a mesma coisa. João, aí você fala, eita, até João entrou nessa punheta escatológica. O que foi que João disse? É só você abrir a sua Bíblia, 1 João, primeira carta. Logo na primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, o anticristo já estava presente. Mas Jason, peraí, o anticristo ainda não vai vir? Não! João falou em capítulo 18, capítulo 2, versículo 18, que o anticristo já estava presente. Então, Jason, peraí, você quer dizer então que esses mesmos apóstolos, eles não estavam dizendo ali que o anticristo, ou o falso profeta, ou a besta, viriam 2000 anos depois? Não é isso que está escrito ali no texto, não? Não é isso, não. É só você pegar, você não leu agora 1 João capítulo 2, versículo 18? É só você adiantar 2 capítulos. 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 3. Ele deixa bem claro que o falso profeta já estava presente naquela época. Então, se já estava presente naquela época, estava todo mundo acreditando que Jesus iria voltar naquela época, e o próprio Jesus disse que voltaria naquela mesma época, ele não voltou. Ele não voltará. Se não voltou até agora, como é que ele vai voltar? Aí você fala disso, não é possível. O que é que diz mais aí? Apocalipse. Você vai ler Apocalipse, meu amigo. Você vai ouvir aqui logo no primeiro capítulo. Você fala disso? A preocupação do autor. É João, é isso? É. Vamos lá, dizer que é João, né? Então, a preocupação de João, logo no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, foi o seguinte: revelação de Jesus Cristo, não é de Jason Ferrer. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Brevemente, é uma revelação que brevemente deve acontecer. O próprio João está deixando isso aqui, logo no primeiro capítulo, as coisas que brevemente vão acontecer. Aí você pega agora o versículo 3, logo no 3 agora, vê a lapada. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja a preocupação do tempo. O tempo todo esse pessoal está se preocupando em falar que a volta de Jesus estava próxima. Aí vem agora os teólogos de grego, os teólogos do hebraico, os teólogos do os teólogos do modismo, dizendo que Jesus ainda vai voltar, enquanto as escrituras estão desmascarando esses safados da cara deles. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma mensagem, mais uma conclusão de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e, como sempre, eu trago uma conclusão ao coração de vocês. Pessoal, toda essa visão do fim dos tempos surgiram por grupos fundamentalistas que queriam. São esses grupos que queriam ver o fim dos governos, das tiranias. E por isso esse pessoal entrava em surto. Aí eles passaram a ter visões de como se daria o fim e de como os governos seriam esmagados pelo tal homem, super-homem, né? Pela boca, pelo sopro de um tal super-homem chamado Jesus. Mas, Brasil, tudo isso não passa de uma convicção, de uma crença de rebeldes, uma conspiração política, uma ficção religiosa, um plágio da religião de Zoroastro e das religiões egípcias, suméricas e de todas aquelas religiões da Mesopotâmia. É só um plágio. Só para você ter uma ideia, vários grupos de diversas épocas acreditaram em Cristo. Acreditaram fielmente na besta, no falso profeta, no anticristo, no arrebatamento, no milênio. Acreditaram no inferno, no lago de fogo, na ressurreição dos mortos, no castigo eterno. Cada um desses grupos acreditaram piamente que estavam vivendo a sua última realidade. Estavam diante de catástrofes, estavam diante de guerras, as fomes assolando tudo, né? Os terremotos, mas tudo sempre foi uma mentira. Jesus nunca voltou. Todos os pais da igreja morreram, todos eles. E Cristo não veio. O anticristo, o falso profeta e a besta não apareceram. Vários grupos obstinados são grupos fundamentalistas, ou foram grupos fundamentalistas radicais e extremistas, que acreditaram que o tal rei, ou que o rei fulano, rei cicrano, ou o príncipe beltrano, ou o papa fulano de tal, da sua própria época, era o próprio anticristo. Então,
a volta de Jesus se daria naquela época dessas pessoas que pensaram isso. Se daria naquele povo, para aquela geração. E todo mundo entrava numa paranoia, numa êxtase. Aí eu pergunto, nem Jesus voltava e nem o anticristo voltava. Ou aparecia. Todos os papas, desde São Lino, lá em 67 até 76, ao Papa Francisco de 2022 do século 21, foram todos eles alvos desses fanáticos. Mas todos os papas, os reis, os príncipes, os generais, os imperadores morreram. E essas personagens dessa ficção cristã nunca apareceram. Cadê o falso profeta? Cadê o anticristo? Estamos, na verdade, diante de adultos alucinados. Adultos que colocam uma toalha nas costas e pulam dos prédios, acreditando que tem o poder do super-homem. Outros acreditando que tem o poder de Jesus. Mas infelizmente, Brasil, infelizmente, esses teólogos, eles são levados pelas doutrinas. Aí eles acreditam nessas bobagens sem fundamento, sem prova e sem um sentido. Esses teólogos vão morrer e Jesus não volta, mas ganham muito dinheiro falando da volta de Jesus. Então, para nós concluirmos a mensagem de hoje, é só você pensar. Ora, se nada dessas coisas aconteceram na época em que Jesus, o Espírito Santo e os profetas, os apóstolos afirmaram que aconteceriam, então tudo não passa de uma farsa. A volta de Jesus é só uma mentira. A ideia da ascensão ou do aparecimento do anticristo é somente uma ficção. Muito obrigado por tudo. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela presença, pelo apoio, pela colaboração e espero de todo o meu coração, pessoal, que vocês possam estar aí juntos, firmes e fortes. Se você quiser nos apoiar, por gentileza, nos apoia para que a nossa luta continue firme e forte. Fica na paz e até o próximo vídeo, se assim Zeus permitir. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.